Saudações quartas-feirenses, né? Direito do consumidor, conforme combinado com vocês e mediante orientação da professora Priscila, eu vou estar resolvendo algumas questões. Eu prefiro começar agora a aula resolvendo essas questões. Boa noite, Fábio, tudo bom? Vou iniciar a aula com a resolução dessas questões, que, de qualquer forma, já iniciou a gravação da aula. Essas questões, estarei resolvendo elas online, serão as questões que eu vou abrir ainda um campo lá no Moodle para vocês postarem para mim até o dia da prova, valendo lá os 3 pontos do trabalho. Essas mesmas questões são as questões que podem eventualmente caírem na multi e, eventualmente, também podem ser as questões, né, parecidas ou talvez a mesma questão, não sei, da nossa prova bimestral. Então, é bem importante, por essa razão, de que, como a prova é online, eu estarei resolvendo as 7 questões e as discursivas online. Então, assim, não precisam ficar pedindo questionário, nada disso, porque eu não vou enviar. Eu vou responder as questões, vou postar para vocês, mas você vai ter que assistir a minha aula, se não conseguir assistir no presencial, a aula está gravada, para que você possa fazer ali a interpretação e fazer o estudo e a entrega das questões servindo para o trabalho, para a prova multidisciplinar e para a minha prova bimestral. Então, repito, a resolução dessas questões, ela terá um triplo efeito para você na minha disciplina. Ela será o trabalho bimestral, ela será a possibilidade dela estar na multi e ainda haverá a possibilidade da questão estar na nossa prova bimestral. Combinado? Então, estou projetando aí para vocês uma questão, vou ler o enunciado e ao longo aqui do nosso raciocínio, peguem o Código de Defesa do Consumidor para que você consiga acompanhar aqui o raciocínio, para que você consiga estar analisando a questão, que é para isso que serve a resolução de questões online, porque senão a gente só mandaria o gabarito para vocês, concordam? Então, começando ali a resolução dessa questão, vamos fazer a leitura, né? Não tem como a gente partir para fazer uma questão sem a leitura, sem a interpretação do que a questão está pedindo. Então, vamos ali, ó, em 19/7, pega um papel, né, para você poder ir interpretando. Então, em 19/7/2018, Eduardo adquiriu em uma concessionária um veículo automotor novo no valor de R$60 mil, pago à vista. Então, até agora a gente tem informação de que nós temos uma pessoa que comprou um veículo 0 km no ano em 19/7/2018. No momento da entrega do carro, Eduardo solicitou que fosse retirado da parte traseira da tampa do porta-malas o adesivo do nome fantasia da concessionária, que ali havia sido colado sem a sua autorização. Então, vejam que o narrado até o presente momento é uma situação corriqueira e que acontece na maioria das concessionárias. Quando eu digo acontece, é a concessionária colocar como é que está chamando ali, o adesivo, né, com o nome fantasia da concessionária que está fazendo a revenda do veículo. Então, vamos seguir ali. Eduardo constatou imediatamente após a retirada do adesivo que na área onde o adesivo estava colado havia um defeito na pintura. Então, calma lá, porque nessa narrativa, a pessoa que elaborou essa questão, que não sou eu, ela chamou ali defeito na pintura. Esse defeito não é o defeito lá do Código de Defesa do Consumidor, lá, porque o defeito lá no artigo 12, defeito de produto, seria aquela questão que extrapola o produto e atinge a integridade físico-psicológica do consumidor. Mas vamos ver como é que isso se sai. Com base nessa situação hipotética, assinale a opção correta à luz das normas que regem as relações de consumo. Então, vejo que é um enunciado tranquilo, essa questão ela trabalha o que a gente acabou de aprender lá nas outras aulas. Penso eu que, aparentemente, isso aí seria um vício do
vício do produto. E o vício do produto, nós conversamos, nós tratamos, né? O código trata do artigo 18. Então, sem sair fazendo a leitura abrupta das assertivas, como eu estou aqui resolvendo essa questão online, eu vou fazer a leitura do artigo 18, né? E vamos ver aqui o que o artigo 18 vai estar falando. O artigo 18 está falando assim, ó, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente, vejam que aqui ele traz a solidariedade, pelos vícios de qualidade e quantidade que os tornem impróprios ou inadequados para o consumo ou a que destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes de disparidade, disparidade com as indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes da natureza, podendo o consumidor exigir a substituição de partes viciadas. Então, eu estou fazendo a leitura do artigo 18 para lembrar você que o vício de produto está tratado aqui na seção 13, em específico com relação ao artigo 18. E daí o artigo 18 traz ali a questão dos 30 dias de assistência técnica, estão lembrados que isso aí é direito, parece-me que é direito do fornecedor, mas quando o código foi idealizado, isso aqui era um direito em favor do consumidor, e depois, em não sendo feita a substituição, o conserto nos 30 dias, é que vem aquela questão da possibilidade da substituição, ou a possibilidade da rescisão contratual, ou ainda a questão do abaixamento do preço. Eu penso que esse é o cenário jurídico, é o cenário legal que a gente teria que estar pensando quando eu vou tratar de uma questão falando de vício de produtos. Então, vamos para as assertivas, né? Letra A. Neste caso, a culpa do vício é exclusiva da concessionária. Por isso, Eduardo não poderá acionar judicialmente a montadora. Vejam, eu acabei de fazer a leitura para vocês do caput do artigo 18, eu até grifei, hoje você fazia o grifo aí o comentário no seu código, que no artigo 18, eu me lembro que quando eu comecei a dar essa aula, há uns 20 dias atrás, eu disse assim, nessa parte do Código de Defesa do Consumidor, o legislador está preocupado com o prejuízo financeiro do consumidor. Então, se ele está preocupado com o prejuízo financeiro, ele faz o quê? Ele quer resolver essa questão. Como é que eu resolvo essa questão? Eu coloco a solidariedade em todo mundo que participou aqui na cadeia de consumo. Então, vejam que a letra A, ela diz que não poderia acionar o fabricante porque foi culpa exclusiva da concessionária. Infelizmente, essa questão não é correta. Ah, mas por que ela não é correta, professor? Porque no artigo 18, que é o artigo que trata da questão legal aqui do vício, o legislador se preocupou com o prejuízo financeiro do consumidor e traz aqui a solidariedade de todos os fornecedores. Então, não dá para marcar a letra A como questão correta. Vamos analisar a letra B? Então, Eduardo deve apresentar reclamação formal à concessionária e à montadora e aguardar a solução do vício no prazo de 30 dias. 30 dias, sendo vedado, né, sendo proibido as partes convencionar prorrogação. Olha, que se você estivesse fazendo essa questão desprovido do Código de Defesa do Consumidor, talvez você pudesse ficar em dúvida sobre essa afirmação. Mas, vamos dar uma olhadinha no que diz o parágrafo 2º do artigo 18, diz o seguinte, ó, poderão as partes convencionar a redução ou ampliação do prazo previsto no artigo anterior, o prazo previsto é dos 30 dias, não podendo ser inferior a 7 dias, nem superior a 180 dias. Nos contratos de adesão, a cláusula de prazo deverá ser convencionada em separado por meio de manifestação expressa do consumidor. A letra B, ela está dizendo que o quê? Que o Eduardo, ele não poderá, né, que as partes não poderá convencionar uma prorrogação. Então, infelizmente, a letra B não está correta, porque ela contraria o parágrafo 2º do artigo 18. Estão me acompanhando? Eu, hein? Vamos seguir. Eu vou, como eu já resolvi essa questão de manhã, me parece que o gabarito é letra C, mas eu vou, então, fazer a leitura e análise da letra D, da letra E, e volto depois para a letra C, para que você, né, acompanhe o raciocínio também, né? Vai que o gabarito tem problema, né? Então, deixando a letra C por último, para que a gente faça a análise,
Vamos verificar a letra D. Caso decida apresentar uma reclamação, Eduardo deverá fazê-lo no prazo máximo de 30 dias, sob pena de decadência do seu direito. A gente conversou mais ou menos, embora isso aí esteja no artigo 26, mas eu já mostrei mais ou menos para vocês, quando a gente tratou do artigo 18, que os prazos de reclamação no Código de Defesa do Consumidor são 30 dias para produtos não duráveis, né, aqueles de consumo que, em razão da sua natureza, eles se deterioram, eles terminam de uma forma muito mais rápida do que os produtos de natureza duráveis, que daí teria o prazo de 90 dias. Um automóvel, gente, isso aí não dá nem para se confundir, pensando, como diz a minha velha avó, que um automóvel é um bem durável. Então, o prazo para você fazer a reclamação a partir do momento que você descobriu um vício é de 90 dias. A letra D está dizendo que é 30 dias. Não dá para marcar. Letra D, questão errada. Vamos analisar a letra E. Eduardo faz jus à imediata substituição do veículo, dada a diminuição do valor do bem em razão da extensão do vício. Cuidado com essa afirmativa, que se você não estiver assistindo a minha aula, se você não estiver fazendo a leitura adequada aqui do artigo 18, você vai se lembrar daquelas velhas histórias que o vizinho da gente, o tio-avô da gente diz que ganhou, trocou o carro lá, um carro novo, em razão de vícios, de problema no veículo. Vamos voltar um pouquinho aqui no que diz o artigo 18. O parágrafo 1º diz o seguinte, que o prazo para que seja sanado o vício é de 30 dias. Apenas depois desse prazo de 30 dias é que o consumidor poderá verificar a questão da possibilidade, né, do inciso 1 aqui, ó, da substituição do produto por outro de mesma espécie em perfeitas condições de uso. Então, a letra D está falando assim, ó, Eduardo faz jus à imediata substituição do veículo. Não é imediata. A lei assegura ao fornecedor o prazo de 30 dias para ele tentar fazer assistência técnica desse produto e tentar solucionar a questão, ainda que haja diminuição do produto ou qualquer outra coisa, tudo isso vai ter que ser discutível depois. Primeiro, temos que a lei determina que seja dado a possibilidade do fornecedor resolver aí esse problema, esse vício no produto. Então, a letra E também não dá para ser. E agora vamos fazer a leitura da letra C, né? Para confirmarmos se essa é a correta, que na verdade a gente nem leu ainda, né? Então, vamos lá. Letra C. Caso, após o conserto na pintura, a tampa do porta-malas reste com tonalidade diferente da do restante da lataria do veículo e, por essa razão, haja a diminuição do seu valor de mercado, Eduardo poderá obter judicialmente a troca do carro, se comprovados os fatos. Então, vejamos que se você fizer a análise da letra C, você vai ver que ele diz que terá o prazo da assistência técnica, no caso de 30 dias, e se em não sendo resolvido essa questão aí da lataria, não ficando bom o conserto, então não ficou bom, então a gente vai ali para o parágrafo 1º, ó, não sendo o vício sanado no prazo de 30 dias, pode o consumidor exigir alternativamente e a sua escolha, ou seja, o consumidor que vai decidir o que vai fazer. A letra A substituição do produto por outro de mesma espécie em perfeitas condições. Ele fala em perfeitas condições, fala do quê? Diminuição do seu valor. A diminuição do valor seria o inciso 3, né? O abatimento proporcional do preço. Então, essa questão, estou acabando de resolver, o pessoal que acabou de entrar, acabei de resolver, depois vocês voltem aí, assistam a hora que eu postar no Moodle. É uma questão que fará parte do trabalho, das questões que vocês vão me entregar como trabalho do segundo bimestre. Pode ser uma questão da multi e pode ser uma questão da nossa prova bimestral. Então, peço que a Vênia aqui para que vocês analisem e prestem atenção no que eu estou fazendo, porque minha pretensão aqui não é tomar o seu tempo, e sim trabalhar triplamente para você, porque, na verdade, eu estou fazendo aqui parte do seu trabalho, estou estudando aqui para a multi com você e estou estudando para a nossa prova bimestral. Certo? Essa questão 1, eu vou resolver essa, acho que dá para a gente ver, são 7h15, dá para a gente resolver mais uma, aí eu vou terminar a aula, e se a gente, lá, até 8 e pouco, sobrar tempo, de manhã eu consigo, acho que, resolver mais uma questão no período da manhã. Então, essas questões depois eu posto para vocês, porque o intuito, neste momento,
é a sua análise como aluno. Então, você não vai ficar desprovido disso que eu estou fazendo. Ó, tá gravando ali no cantinho. Combinado? Vamos resolver a questão 2? Vamos, né? Então, aí, Luciano, ó, tô fazendo um trabalho para vocês, hein? Não pode reclamar, né? Depois vai dizer que o professor Juliano está castigando os alunos. Eu estou trabalhando triplamente aqui para vocês. Vamos lá, vamos fazer a questão 2 aqui, ó. Pode ser uma questão da multi ou uma questão da nossa prova bimestral. Vamos lá, fazer a leitura, né? O fabricante, risos, né? O fabricante, o produtor, o construtor, nacional, o estrangeiro, o importador, respondem independentemente de culpa, da existência de culpa, então responsabilidade civil objetiva, que é assim que trata o Código de Defesa do Consumidor, né? Pela reparação dos danos causados por defeitos decorrentes do projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua utilização e risco. Gente, parece-me que isso aí é cópia de algum artigo, não é? Alguém sentiu falta de onde é? Salvo engano, ó, se eu não estou maluco, deixa eu ver, é isso mesmo, ó. E essa parte da questão é a transcrição do artigo 12. Então, o que a gente tem que fazer quando nós vamos analisar uma questão de direito do consumidor? O meu primeiro conselho é que você faça a leitura da questão e se situe na matéria. Quando eu digo que se situe na matéria, pera lá, o que está sendo tratado nessa questão, né? Então, nesse caso, sua prova é online, e mesmo que não fosse, você estivesse aqui com o Código de Defesa do Consumidor, dá para resolver. Acabei de constatar que a questão está tratando do caput do artigo 12. Se a questão está tratando do caput do artigo 12, nós não precisamos ter um raciocínio muito difícil para entender. Artigo 12 e artigo 17 falam de defeito. O defeito são aquelas situações que extrapolam o produto e atingem, né, oferem integridade física ou psicológica do consumidor. No caso do artigo 12, nós estamos tratando de produtos. Então, vamos ver o que é para marcar? Dado esse contexto, assinale a única alternativa correta, né? Quando o aluno lê a única, ele pensa, nossa, será que tem mais uma? Não se preocupem com o gabarito. Vamos fazer o entendimento aqui da questão, que depois tudo vai dar certo. Deixa eu ver só para... Eu vou pular a letra A, que, salvo engano, eu já resolvi ela de manhã, eu anotei aqui o gabarito, né? E, salvo engano, essa é a correta. E meu intuito aqui é trabalhar o conteúdo. Então, eu vou resolver a B, a C, a D e a E. E, por último, eu volto para a letra A. Combinado? Então, vamos lá. Né? Letra B, né? O produto é considerado defeituoso pelo fato de outro produto de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Opa, parece que isso aqui é tratado lá no artigo 12, não é? Parágrafo 2º, ó, o produto não é considerado defeituoso pelo fato de outro de melhor qualidade ter sido colocado no mercado. Então, a letra B, você veja que ela contradiz o que a lei diz no parágrafo 2º. Então, não dá para marcar como correta a letra B, está errada. Vamos ler a letra C. O fabricante, o construtor, o produtor, o importador só não será, se cada um responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado ou por culpa exclusiva do consumidor, não havendo outras hipóteses de excludente de responsabilidade. Poxa vida, eu estou com o artigo aberto aqui na minha frente. Deixa eu ver quais são as excludentes de responsabilidade. Então, as excludentes de responsabilidade estão no parágrafo 3º, ó. Fabricante, construtor, produtor ou importador só não será responsabilizado quando 1. Provar que não colocou o produto no mercado. 2. Que, embora haja colocado o produto no mercado, o defeito inexiste. Só um minuto. 3. Que culpa exclusiva do consumidor. Salvo engano, ó, a letra C está dizendo assim, que ele só não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado ou por culpa exclusiva do consumidor, não havendo outras hipóteses. E a questão de que, se tiver colocado o defeito, inexiste? Estão vendo? Então, a questão está excluindo o inciso 2 do parágrafo 3º. Então, a letra C, por obviedade, não dá para estar correta. Estão vendo que eu estou fazendo
a análise e a interpretação da questão e respondendo para você o seu trabalho, estudando com você para a prova multi, para a nossa prova bimestral. Letra D. O comerciante não será responsabilizado em hipótese alguma. Meu Deus. Ainda que o fabricante, o construtor, o produtor ou o importador não puderem ser identificados, ou mesmo quando o produto foi fornecido sem identificação clara do fabricante, produtor, construtor ou importador. Olha, isso aí está sendo tratado, né? Ó, tô falando do comerciante. Comerciante, a gente tem artigo específico quando a gente trata de defeito, não é? O artigo 13. Se você fizer a leitura do artigo 13, ó, tô com ele aberto aqui na minha frente. Então, eu gostaria muito que você estivesse me acompanhando e fazendo as suas anotações aí que você está estudando para a minha prova já. E para a OAB, para a vida também. Então, o artigo 13, ele diz assim, ó, o comerciante é igualmente responsável nos termos do artigo anterior, quando, o fabricante, né, o construtor, o produtor, o importador, não puderem ser identificados. Isso aqui é verdade. 2, o produto for fornecido sem identificação clara do seu fabricante, é o inciso 2. E o inciso 3, não conservar adequadamente o produto. E, na verdade, na letra D, o que está falando? Que o comerciante não será responsabilizado em hipótese alguma. Gente, balela, se marcou essa daí é porque não teve aula comigo, é porque não fez a leitura do artigo 13. Por favor, vamos fazer a leitura da letra E, depois a gente volta para a letra A. Letra E. O comerciante somente será responsabilizado por danos causados aos consumidores quando não conservar adequadamente produtos perecíveis. Nós já vimos que tem 3 hipóteses, que ainda falta o inciso 2º e o inciso 1º do artigo 13. Não dá para marcar a letra E como questão correta dessa pergunta apresentada, né? Então, vamos para a letra A, que por eliminação seria correta, mas eu preciso fazer a interpretação, né? Pode ter um erro aí, um equívoco. Vamos lá. O produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais a sua apresentação, o uso e os riscos que razoavelmente se esperam e a época em que for colocado em circulação. Isso aí é o que está disposto, ó, é o conceito de produto defeituoso disposto no parágrafo 1º, inciso 1, inciso 2, inciso 3 do artigo 18. Então, vejam que quem elaborou essa questão fez uma cópia fidedigna do parágrafo 1º, inciso 1, inciso 2 e inciso 3 do artigo 18. Então, aqui a letra correta, letra A. Fácil, não é? Só fazer a leitura com tranquilidade. Vamos fazer mais uma? Deixa eu ver, 19 e 23. Dá tempo de fazer mais uma questão. Questão 3. Essa é boa. Essa é boa. Questão 3. Marcos adquiriu um veículo de passeio da marca ABC Motors, produzido por fábrica homônima. Passados alguns meses da compra, a fábrica decidiu oferecer a substituição do sistema de freios de seus veículos pois desenvolveu tecnologia mais confiável, embora o sistema anterior não comprometesse a segurança dos consumidores. Então, vejam que parece-me que a questão vai estar tratando de um desenvolvimento de uma tecnologia melhor do que a anterior, mas nós acabamos de ler de que o parágrafo 2º, quando é colocado um produto de melhor qualidade no mercado, não quer dizer que o anterior seja defeituoso. Então, cuidado com isso. A ABC Motors cobrava uma pequena taxa pela substituição, mas Marcos entendia que deveria ser gratuita. Marcos está... Deixa eu até ver qual que é correta para não dar tempo. Isso aqui dá para ler certinho. Então, vamos ver. Letra A. Marcos está certo, porque o fabricante é responsável pelos produtos defeituosos que põe em circulação no mercado. Primeira pergunta. Esse produto que o Marcos adquiriu, ele é defeituoso? Não. Né? A gente já viu no parágrafo 2º do artigo 18 que um de melhor qualidade, ele não é defeituoso. Então, Marcos está certo? Não, porque o fabricante colocou produto defeituoso. Letra A, não dá para ser, é impossível, né? Não tem como. Letra B, está certo, porque é direito básico do consumidor a proteção à sua segurança contra riscos provocados por produtos perigosos.
Essa assertiva, ela te induz, né, ela te convida ao equívoco. Por quê? A gente fica pensando assim, é direito básico do consumidor, o direito à vida, segurança e saúde. Isso é verdade. Esse é um direito básico. Mas se você fizer a leitura ali do final do que propõe a questão, está escrito assim, ó, a ABC cobrava uma pequena taxa pela substituição, mas Marcos entendia que deveria ser gratuita. Essa é a pegadinha que quando você olha ali na letra B, está escrito Marcos está certo. Marcos não está certo. Sabe por quê? Porque isso aí não é como lá do inglês, o recall. Isso aí é uma possibilidade como se fosse um upgrade. Então, não tem um porquê eu te dar isso se eu não te, né, como fabricante, se você não está correndo risco nenhum da sua segurança nem nada disso, entendem? Então, a letra B, ela aparenta, ela traz aqui uma certa dubiedade, uma certa dúvida, porque a gente logo lembra lá dos princípios do primeiro bimestre. Mas faz parte da interpretação, faz parte da questão, da solução da questão, a interpretação, o julgamento aí do aluno no entendimento daquilo que seja mais adequado. Marcos não está correto, né? Segundo essa justificativa, tá? Vamos ler a letra C. Certo, porque o consumidor tem a seu favor a inversão do ônus da prova, sempre que necessária para a facilitação dos seus direitos. Olha, veja que o mesmo raciocínio da letra B a gente faz para a letra C. Não quer dizer que não haja inversão do ônus da prova, não quer dizer que a inversão do ônus da prova não seja para facilitar os direitos do consumidor e resguardar uma série de coisas. Não, tudo isso é verdade. Mas a questão é que Marcos não está correto. Por que Marcos não está correto? Porque não se trata de um vício do produto, nem de um defeito do produto. Se trata de uma substituição para o melhor que o fabricante está trazendo como possibilidade ao consumidor. Veja que a questão é clara em dizer que não oferece risco à sua segurança. Então, não dá para marcar a letra C. Veja que nós já estamos entre a letra D e a letra E. Olha que questão boa. Antes todas fossem assim, né? Letra E. Marcos está errado, porque o fabricante não é responsável pelos produtos defeituosos, recaindo a responsabilidade primariamente sobre o comerciante. Pasmem, meus alunos, hein? Se fizerem cometer uma gafe jurídica dessa, falem que não teve aula com o Juliano. Falem que invente o nome aí de outro professor que deu consumidor para vocês. Por quê? É ao contrário, né? Na verdade, no caso de defeito, o comerciante ele só vai ser responsabilizado naquelas hipóteses ali, ó, do inciso 1, inciso 2, inciso 3 do artigo 13. Na verdade, a responsabilização sempre será... Fábio, né? Nem todo mundo pensa assim, né? Ó, cadê os demais alunos aqui do quinto ano noturno, né? Deixe vocês, só porque é véspera de feriado, o ano está seguindo, precisamos estudar. Então, letra D não está correta. E a letra E, você pensa, mas preciso ler, só sobrou essa. Opa, e se a questão tiver com gabarito errado, uma pegadinha que você não viu ali em cima? A gente tem que resolver a questão como um todo. Letra E, Marcos está errado porque o produto não se torna defeituoso se outro de melhor qualidade for lançado no mercado. Então, questão número 3, a letra correta é a letra, só na anotação, é verdade, Marcos, é a letra E. Então, eu vou parar a solução dessas questões aqui para que a gente possa terminar lá a nossa aula. Se sobrar um tempinho, eu volto a resolver mais questões. Combinado? Então, somente como diz a minha avó, falando, né? Eu estou resolvendo questões que podem estar na prova multidisciplinar, na prova bimestral, e são essas questões que eu vou te pedir que você poste lá no Moodle para mim como o trabalho do segundo bimestre. Entendido esse meu converseiro todo? Espero que sim. Deixa eu só tirar aqui do modo assim, ó, para que eu possa passar rapidinho. Eu acho que nós paramos. Então, Fábio, essas questões ainda não estão disponíveis, por quê? Porque o meu intuito é resolvê-las online. Meu intuito não é passar o gabarito para vocês, porque eu não quero que vocês simplesmente tenham a sensação de que essas questões são as questões do trabalho. Evidentemente que a hora que eu acabar de resolver a última questão,
eu vou postar todas elas para vocês. Mas por que você não vai postar antes, Juliano? Eu não vou postar antes, porque eu estou trabalhando uma a uma com vocês. Ah, mas Juliano, eu tenho colegas que só vai pegar o gabarito e vai mandar lá para vocês. Faça o que quiser. Eu estou dizendo que é a questão do trabalho, é a questão da prova multi, é a questão da prova bimestral. Estou fazendo um triplo trabalho aqui com você. Se você quiser simplesmente mandar lá o gabarito para mim das objetivas, eu não vou fazer as discursivas. Cada um é dono do seu próprio destino, né? Mas eu estou fazendo aquilo que eu acho adequado para você. Isso, exatamente, Fábio, porque nossa prova é dia 20 e pouco, não é? Hoje é dia 10. Veja, eu resolvi 3. A prova tem 7 questões. Se eu resolver mais uma ou duas, você veja, já matei quase que todas as questões da prova e do trabalho. Entenderam qual é o meu ponto de vista? Meu ponto de vista é, para aqueles que assistirem, para aqueles que fizerem aqui comigo, está mais do que resolvida a questão, a prova e o trabalho. Ah, nós temos aqueles que vão copiar. Não consigo nem emitir opinião sobre o que eu acabei de falar. Mas deixa eu ver uma coisa. Eu acredito que nós tenhamos parado na aula passada no artigo 20. Deixa eu olhar aqui no código, acho que fica mais fácil. Eu acho que nós paramos no artigo 21, 22, né? Mas do 22 a gente comentou, eu acho que é o 23, né? Esse aqui, ó. Certo? Nem que não seja, a gente pode começar daqui, né? Isso mesmo, 23. Beleza. Peguem, né? Então vamos seguir, porque a gente, se der tempo, eu resolvo mais uma questão que vai dar tempo, a gente fica com 4 questões mortas hoje. Então vamos lá. Vamos ver o que diz o artigo 23. Espero que você esteja com seu código em mãos. Artigo 23. A ignorância do fornecedor sobre vícios de qualidade por inadequação de produtos e serviços não exime a sua responsabilidade. Juliano, o que você acha disso? Eu, se fosse você, faria uma anotação aí no seu Código de Defesa do Consumidor, que eu buscaria, o meu está até aqui na outra página, eu faria um risco, ou fazia uma pré-anotação de que a ignorância, né, a ausência de conhecimento do fornecedor não é causa de excludentes de sua responsabilidade. Eu ia ligar isso ao artigo 18, ao 19 e até o 20. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, se eu fosse você, eu faria uma anotação no artigo 18, no artigo 19, no artigo 20, dizendo assim, vide artigo 23, by professor Juliano Sonsim. Façam essa anotação, porque se você estivesse, né, numa prova regular, repito, se você tivesse uma prova regular, talvez uma prova de CDC sem código, ou até com código, mas você meio com preguiça, você erraria essa questão. Por que você erraria essa questão? No artigo 23, o legislador fez questão de constar que a ignorância do fornecedor, a ignorância sobre o vício, seja do produto, seja do serviço ou da quantidade, não é causa de excludente de responsabilidade. Vejam que o caput descreve exatamente isso que eu estou dizendo. Então, esse artigo, ele é baseado, eu até anotei no slide à minha esquerda, ó, artigo 18 ao 22. Esse artigo, ele é baseado na teoria do risco da atividade econômica. Então, ele entende que o fornecedor, quando ele começa, né, quando ele se propõe a fazer negócio numa relação de consumo, ele está assumindo o risco da atividade. Então, como ele está assumindo o risco da atividade, ele não pode alegar desconhecimento para poder usar isso como causa ou causas de excludente de responsabilidade. Façam essa pré-anotação, coloquem lá, by professor Juliano, você não vai esquecer na hora da prova. Ó, eu sigo aí com o comentário falando o seguinte, o código estabelece de maneira explícita que o fornecedor não poderá se eximir de sua responsabilidade ao argumento de que desconhecia o vício por adequação, que pode ser quanto a qualidade, quantidade, ou até mesmo informação, se você pegar a parte final do artigo 18, de produtos ou serviços. Isso é facílimo. Aí eu faço um lembrete aqui para vocês, que na verdade aqui eu estou fazendo uma interdisciplinaridade. Eu acho que lá no Direito Civil, não sei se a Juliana é o Toso que trabalha vício redibitórios, acredito que seja, acho que o Toso, né? A Juliana trabalha em responsabilidade, não é?
família, sei lá o que ela trabalha, mas não importa. A questão aqui é o artigo 443 do Código Civil. Olha o que está falando o artigo 443. O artigo 443 do atual Código Civil, ele traz a questão dos vícios regibitórios. E lá no Código Civil, então, eu peço vênia para você, para a gente fazer a leitura aqui do segundo parágrafo, que eu estou projetando para você, que é o artigo 443, ele diz o seguinte: se o alienante conhecia o vício ou defeito, veja que ali ele está igualando as duas coisas, né? Da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos, e se não conhecia, tão somente restituirá o valor recebido mais as despesas do contrato. Então, esse direito civil, artigo 443, vício redibitório. Juliano, o que isso quer dizer? Gente, no passado, vamos pegar lá um garagista, né? O que ele fazia? Hoje está mais difícil, tem também o CDC que protege. Mas vamos pensar numa época em que não existia o CDC. O que acontece? O cara ia vender, o garagista ia vender o carro e ele sabia que o carro estava com o motor fundindo. O que ele fazia? Ele colocava aquilo que eles chamam lá de óleo mais grosso, né? Óleo 40, e vendia o carro para a pessoa. Normalmente, quando você compra um carro usado, né, normalmente, você lá, manda trocar o óleo, manda trocar os filtros, manda lavar, tal, faz lá um check-up ali a seu gosto. Quando você ia fazer isso, que colocava o óleo normal, o que acontecia? Logo o carro demonstrava que ele estava para fundir. Quando você voltava a buscar a responsabilidade do vendedor, ele alegava vício redibitório. Olha o que fala o artigo 443. Se ele desconhecia o vício, entendeu? Ele somente restituiria o valor recebido e as despesas do contrato, mas ele não responderia perante danos, perante nada disso. Olha só que expertise por parte do fornecedor. Então, veio o CDC nessa questão do artigo 23 e jogou por terra esse entendimento do Código Civil e diz o quê? Olha, se a relação é de consumo, a parte que eu preciso proteger é o consumidor. Se eu preciso proteger o consumidor, o que eu vou fazer? Não vem com essa história de vício redibitório, não, isso aqui é lá no direito civil. Aqui no direito do consumidor, nós temos uma relação de consumo, nós temos um código que protege e resguarda os direitos da parte vulnerável, né, algumas vezes hipossuficiente, né, naquele formato que a gente já conversou, econômico, técnico, jurídico ou informacional, isso pode acontecer, e nós queremos dar proteção para esse cara. Então, não vem me falar aqui em vício redibitório, não. Aqui nós vamos fazer a aplicação direta do artigo 23 do Código de Defesa do Consumidor. Trabalhem essa interdisciplinaridade de raciocínio que eu estou fazendo, que é bem importante, e é bem legal você conseguir fazer essa transição entre o direito civil e o direito do consumidor. Entendido até aqui? E fundamentando, né, o que fundamenta, né, o artigo 23 do CDC, seria aquele entendimento que o código, né, que o legislador tem com relação à responsabilidade objetiva. Eu não quero saber de culpa, eu não quero saber de negligência, eu não quero saber de nada disso. Eu quero saber de que a coisa está dispar, não está como deveria ser. Você, fornecedor, vem cá que você vai ter que resolver essa questão. Certo até aqui? Isso aqui é tranquilo, eu gosto bastante desse momento legal aqui do código, né? Legal de lei, né? de diversão. Gostaria muito que vocês estivessem anotando e acompanhando isso aqui. Vamos para o 24, depois vai em 25, e daí ainda tem que fazer mais umas questõezinhas hoje, né? Verso feriado, ô delícia. Não sei vocês, mas eu ainda tenho a segunda aula, mas artigo 24. Maravilha, né, Fábio? Artigo 24, olha lá. A garantia legal por adequação do produto ou serviço independe, ou seja, não depende de termo expresso, vedada. Quando eu vejo essa palavra já dá um nó na minha cabeça, então eu já risco, escrevo, sendo proibida a exoneração contratual do fornecedor. Está passando alguma coisa na sua cabeça? Tá, Juliano, está passando fome. Então, come aí. Estou brincando, presta atenção aqui comigo, ó. Quando um fornecedor presta um serviço ou ele coloca um produto no mercado, deve garantir, entendeu, que os mesmos correspondam às expectativas do consumidor, tanto pela sua qualidade, como pela sua quantidade, quanto a sua eficiência e informação. Mas por que isso, Juliano? Independentemente de ter um expresso, é o que a lei, né, o que o Código de Defesa do Consumidor está nos dizendo, e isso decorre da lei, não decorre da vontade das partes. Então, querem ver uma coisa interessante? Digamos que eu fosse
é fabricante de geladeiras, tem uma fábrica de geladeiras. Pensou que legal? E aí, eu venho e digo o seguinte, eu vendo, fabrico geladeiras e vendo, e escrevo aqui no meu produto, estou anunciando aqui em todos os outdoors ou os meios de comunicação, de que seria uma garantia expectativa, mas não é mais do que isso. Sabe o que seria isso? Seria garantia legal. Então, olha o que o artigo 24 está dizendo. O artigo 24 está dizendo que essa garantia legal não é só da expectativa, é do produto em si, da prestação de serviço. Não é da expectativa, é a garantia que o Código de Defesa do Consumidor está trazendo para você. Por que está trazendo para você? Não precisa de termo expresso. Então, você não precisa sair contratando, você não precisa... mas espera lá, eu preciso escrever. Você não precisa escrever. A garantia de lei, se você ler o código inteiro, você não vai encontrar um dispositivo dizendo, olha, a garantia legal é X dias. Isso aqui é aquilo que a gente vai tratar daqui a pouco, que eu já falei um pouquinho, que são os prazos de reclamação. Doutrinariamente, os doutrinadores entendem que os prazos de reclamação são os prazos de garantia legal. 30 dias para produtos não duráveis e 90 dias para produtos duráveis. Pode cair o céu na minha cabeça como fornecedor, fabricante de geladeira. Eu posso escrever nas paredes, eu posso colher a sua assinatura, eu posso fazer o que eu quiser dizendo que eu não dou garantia. 90 dias é a lei que te dá, não sou eu. Entendido até aqui? Então, isso é muito importante. E é ainda que eu faça uma cláusula e que você assine. Eu estou abrindo mão da garantia legal. Essa cláusula é o quê? Nula, de pleno direito. Não posso fazer isso aqui. Eu acho que dá para tratar o 25, e daí eu faço um apanhado do 24 e do 25 junto, beleza? Artigo 25. Se você tem dificuldade com essa palavra vedada, troque por proibição. Estou te dando um conselho porque as minhas vistas até embaralham quando eu vejo vedado. Já pensou se é vedado? Eu já risco. Então, é proibido, mas a lei está falando é vedada a estipulação contratual de cláusulas que impossibilite, exonere ou atenue a obrigação de indenizar prevista nesta e nas seções anteriores. Parágrafo 1º. Havendo mais de um responsável pela causação do dano, todos responderão solidariamente pela reparação prevista nesta e nas seções anteriores. Vejam que o legislador foi taxativo em repetir aqui a solidariedade de todo mundo que participar da cadeia de consumo. Então, se eu fosse você, Marlon, se eu fosse você, Fábio, se eu fosse você, Isabela, se eu fosse você, Luciano, se eu fosse você, João, eu anotaria que na questão aqui da exoneração contratual, a solidariedade se repete. E o legislador fez questão de trazer isso em um parágrafo próprio para que não haja sombra de dúvidas de que você vai ter a solidariedade de todo mundo aqui na solução ou na responsabilização aqui da reparação do dano causado. Parágrafo 2º, para a gente fazer uma interpretação ampla. Sendo o dano causado por componente ou peça incorporada ao produto ou serviço, são responsáveis solidários, olha, novamente, vem a solidariedade, seu fabricante, construtor ou importador e quem realizou a incorporação. Quem é que o legislador quis colocar aqui como responsável, gente? Não passa na sua cabeça? Assistência técnica, entendeu? Por que assistência técnica? Porque quando você manda um produto, por exemplo, comprei um celular, o celular apresentou problema, está dentro do período de garantia, eu tenho que aguardar os 30 dias. E se durante ali a substituição né, só está com problema em uma peça, eu troco essa peça e causa um problema maior no aparelho. Eu vou dizer, não, isso aí vai atrás do fabricante. Eu só estava aqui, troquei essa peça, não tem nada a ver com isso. Não, meu amigo. O Código de Defesa do Consumidor, no parágrafo 2º, ele traz a solidariedade de todo mundo que participou da cadeia de consumo, inclusive de quem realizou a incorporação. Se eu fosse vocês, eu faria mais essa anotação, vai pro bolo. Se eu fosse vocês, eu faria mais essa anotação no código, colocava, vai, professor Juliano. É o código comentado do Juliano. Tô brincando, né? Deixa eu parar de fazer brincadeira, que daqui a pouco vocês
Fala, mas ele só faz micagem na aula. Não, nós trabalhamos. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui depois. Opa! Aqui eu estou fazendo na verdade, estou fazendo uma analogia, né? Ó, de acordo com esse artigo, serão proibidas cláusulas que impossibilitem, exonerem ou tenham a obrigação de indenizar, nos casos previstos em lei. Então, nós vamos pensar tanto, micagem, depois vai lá e fala para a coordenação, tanto na garantia legal de segurança, que a gente está pensando, é verdade, na garantia legal de segurança, que seria o defeito, né? Artigo 12 a artigo 17, quanto na garantia legal por adequação, que daí a gente está pensando só na questão financeira, artigo 18 a artigo 25. Faça essa anotação aí no seu código, porque já são 19h46, já a aula termina, eu vou resolver mais questões, e depois você fica perdido com a minha falação, entendeu? É para o seu bem. Não estamos aqui em lados opostos, estamos em lados pares, né? Nós somos estudiosos do direito. É comum frases nesse sentido. Qual é esse sentido? O estacionamento não se responsabiliza por eventuais danos sofridos pelo seu veículo, ou não se responsabiliza por objetos deixados no interior do seu veículo, ou não se responsabiliza por nada. Essa frase, ou essas frases, ou esses cartazes, ou esses dizeres, nós vamos considerar como cláusula não escrita. Então, o artigo 25, ele é um embasamento para derrubar olha, o pleonasmo vestíbulos, para derrubar por terra, né? Dá para derrubar por céu? Não dá, né? Tem que ser derrubar por terra mesmo. O artigo 25 é o fundamento legal daquela questão dos estacionamentos do mercado, gente, de farmácia, não é o caso aí da UniFCB, mas de faculdades que apresentam aí, ou escolas que apresentam estacionamento. Sim ou não? Sim, né? Sim, claro que sim. Assim, a chamada cláusula de não indenizar não tem validade perante o direito do consumidor. Tem exceção, Juliano? Sim, tem exceção. Essa cláusula, ela só pode ser contratada, ou seja, só posso ter a cláusula da não indenização quando nós estivermos falando de consumidor, pessoa jurídica. Então, consumidor é pessoa jurídica, fornecedor é pessoa jurídica, então a gente entende que eles estão num pé de igualdade, e estando num pé de igualdade, jurídico, um caráter aí de exceção, ambos podem resolverem, contratarem essa cláusula de não responsabilidade. Então, cuidado, que a exceção não é a regra. A regra somos nós, consumidores, pessoas físicas. A pessoa jurídica é a regra do artigo 25. Certo até aqui? Doeu? Não doeu, né? Então, ainda como eu tenho ainda 12 minutos, eu consigo resolver algumas questões. Eu vou para aquelas que eu estava resolvendo, pode ver que aí, ó, tá vendo? Questão 1, questão 2, questão 3, questão 4. Aqui, essas 4 questões que eu peguei são questões do primeiro bimestre, então eu não quero resolver agora. Eu quero primeiro fazer as questões do segundo bimestre, que eu acho que é mais importante em razão da prova bimestral, em razão do nosso trabalho e em razão da prova multidisciplinar. Depois eu resolvo aquelas lá, beleza? É questão que não acaba mais. Então, nós resolvemos a questão 1, a questão 2, a questão 3, certo? E agora nós vamos resolver a questão de número 4. Olha lá, Marlon, a questão do trabalho. Ó, se você for esperto, você já pega aqui o gabarito, o raciocínio, já estuda para a prova multi e para a prova bimestral e já vai... Nossa, não, valendo R$1 milhão, eu quero responder também. Não vale, não. Valendo um acerto aí, ó. Olha ali quanto vale a questão, Fábio. Vale 0,5. É bastante coisa. 0,5 na bandeja, nunca vi isso. Vamos lá, sem... Show do Juliano, né? Antes fosse, né? Show tem que ser show do conteúdo, não show de... Ou, né, Marlon? Show de micagem, né? Não vai, tem que ser show do conteúdo. Questão 4. Levando-se em conta as disposições do Código de Defesa do Consumidor quanto à responsabilidade do fato, do produto ou do serviço, considere as assertivas seguintes. Vejam que o enunciado está falando de fato, fato do produto ou fato do serviço. Fato do produto ou fato do serviço nada mais é do que defeito.
E o defeito, ele é tratado na nossa legislação nos artigos 12 a 17. 12 em específico do produto, né, 12 e 13, 14 da prestação de serviço, 15 e 16 vetado, 17 traz ali a questão do... 17 fala da equiparação dos consumidores, né? Então, veja que já existe lá para trás, mas aqui vem novamente. Vamos ler as assertivas e vamos colocando aqui se está certo ou errado, né? Não dorme aí não, que já a aula termina. Inciso 1. Ainda que o fabricante comprove que não colocou o produto no mercado, ele será responsabilizado objetivamente pelos danos causados aos consumidores. Opa, vamos olhar isso? Ali a assertiva está falando de produto. Então, produto é o artigo 12. Vamos ver quais são as excludentes do produto? Ó, parágrafo 3º. Parágrafo 3º. O fabricante, consultor, produtor e empregador só não será responsabilizado quando provar que não colocou o produto no mercado. O que está falando aí a letra A, o inciso 1? O inciso 1 está dizendo que mesmo que ele prove que ele não colocou o produto no mercado, ele vai ser responsabilizado em razão do entendimento da responsabilidade objetiva do código. Isso está certo? Está errado. Lembrem daquele exemplo que eu dei para vocês do laboratório que fabrica o medicamento e o medicamento tem problema, ele separa o lote lá no galpão e o lote é roubado e acaba chegando no mercado. Alguém compra, tem o problema, entra com a ação contra o fabricante, evidentemente. Qual é a defesa, qual é a excludente de responsabilidade? Ó, não fui eu que coloquei o produto no mercado, eu não posso ser responsabilizado. Então, veja que isso aí é o inciso 1º do parágrafo 3º do artigo 12. Então, inciso 1 está o quê? Errado, é falso. Vamos olhar o inciso 2. 2. A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. A gente já viu isso? Já, né? Prestação de serviço, artigo 14. Vamos olhar se ele trata do profissional liberal? Trata. Parágrafo 4º, olha, estão acompanhando? A responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa. Então, anotem aí. Inciso 2, verdadeiro, porque é o parágrafo 4º do artigo 14. Dá para errar isso aí na prova, Marlon? Não dá, né? Não dá. Inciso 3º, vamos ler lá. O fornecedor de serviços, então, veja, fornecedor de serviços se exime da responsabilidade objetiva quando provar que o defeito inexiste ou que é culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Veja, serviço, ele está falando de serviço na questão de defeito ou na questão de vício? Ele não fala, né? Então, nós vamos ter que olhar os dois casos. Então, o fornecedor de serviço se exime da responsabilidade objetiva quando provar que o defeito... Ah, não, ele fala, né? Defeito inexiste. Então, se ele está falando em defeito, seria o artigo 14. Quais são os excludentes do artigo 14? Tem. Ó, parágrafo 3º. O fornecedor de serviço só não será responsabilizado quando provar, 1, que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste. 2, que a culpa seja exclusiva do consumidor ou de terceiros. Vamos ver o que está falando ali? O fornecedor de serviço se exime da responsabilidade objetiva quando provar que o defeito inexiste. Então, inciso 1, é verdade, no serviço, o defeito inexiste, ou que é culpa exclusiva do consumidor ou terceiros. Vejam que a descrição literal do inciso 1 do parágrafo 3º do artigo 14. Então, inciso 3 é verdadeiro, é isso ou não? É? Tá certo ou tá errado? Eu estou até misturando aí. Questão, inciso 3. Inciso 4. Estava grifando, né? Eu tô aqui misturando, eu tô aqui fazendo um balaio de gato, como diz o outro, né? Inciso 3.
O fornecedor de serviços se exime da responsabilidade objetiva quando provar que o defeito inexiste. Então, prestei o serviço, mas o defeito não existe, ou é culpa exclusiva do consumidor, ou é culpa exclusiva de terceiro. Me parece que o inciso 1 e o inciso 2 do parágrafo 3º do artigo 14. É isso? Me parece que sim. Inciso 4. É irrelevante. Aí tá faltando um R, hein? É irrelevante saber a época em que o produto foi colocado em circulação. Então, produto, nós estamos falando do artigo 12, para se avaliar se é defeituoso ou não. Então, vamos ver? Ó, o produto é considerado defeituoso quando não oferece segurança que dele legitimamente se espera. Estou lendo o parágrafo 1º do artigo 12. Levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais a sua apresentação, o uso e riscos que razoavelmente dele se esperam e a época que foi colocado em circulação. Então, está dizendo que é irrelevante a época. Então, o quarto é falso. Então, qual é a questão verdadeira? Então, o primeiro é falso, o segundo, o inciso 2 é verdadeiro, o inciso 3 é verdadeiro, então seriam letras, inciso 2, inciso 3, tem essa letra aí no gabarito? Tem. Letra B, é isso? Isso. É isso. 4, letra B, de bola. Faltam 3 minutos, deixa eu ver se dá mais uma questão. Não. Não dá para fazer correndo, deixa eu ver se tem mais uma fácil. Não, eu resolvo na próxima aula, né? 4 questões já em uma aulinha tá de bom tamanho, tá? Entenderam como é que vai funcionar a sistemática dessa nossa conversa? Sim ou não? Deixa eu ver uma coisa aqui. Sim, né? Levando. Então, nesse sentido, eu vou ficando por aqui, porque resolvemos 4 questões e terminamos finalmente a aula. Ele vai tirar 10 porque vale 7. Ai, que bom, né? Eu acho também, Luciano, mas eu não posso fazer nada diferente da instituição, porque senão posso ser penalizado pela coordenação. E nessa altura do ano, eu, né, em razão da pandemia, eu só quero evitar desgastes. Concorda? Tô brincando, eu não posso dar 0,5 para ninguém, porque o reitor vai caçar em minha cabeça se eu fizer isso. Mas eu estou fazendo o trabalho aqui com vocês, estou estudando para a prova, estou fazendo tudo bem certinho, concorda? Então, vou ficando por aqui, já já eu posto a aula. Boa noite, continuem em quarentena, né? Falem para os seus colegas que a aula foi fantástica, que eu resolvi todas as questões, que eu dei a prova para vocês e que para eles assistirem, tá bom? Boa noite e até quarta-feira. Fiquem com Deus, verdade. Até mais, um abração.